Iniciamos nosso encontro virtual da Pastoral da Saúde. Iniciemos então suplicando a luz do Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesta oração, incluamos o bem de todos aqueles para quem nós prestamos serviço, os enfermos. Deus, que é misericordioso, conceda aos enfermos o dom da saúde, para que, recuperada a saúde, possam, na reunião, na Assembleia do povo de Deus, glorificar o nome de Cristo, nosso Senhor. Nós escutaremos a palavra do Evangelho de São Mateus. Ela é que há de ilustrar a nossa reunião de hoje. A leitura de hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 36. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvimos o Evangelho de São Mateus. E Jesus fala do juízo que há de ser realizado por Deus para toda a humanidade. E de que maneira de ser esse juízo? Então, diz ele, o Filho do Homem há de se sentar no seu trono, Senhor do céu e da terra. A primeira vez, ele veio, e o seu trono foi aquele coxo onde os animais se alimentavam, o presépio. E mais adiante, a cruz. Que trono de humildade e de abandono. Mas ele há de vir e virá no auge da sua autoridade e do seu poder. E vai sentar-se no seu trono. E então julgará. E o seu juízo é perfeito. O que ele dirá como critério da sua justiça? Tive fome e me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Passei frio, me vestistes. Abandonado e me acolhestes. Preso, viestes a mim. Enfermo e me visitastes. E aí está o verdadeiro juízo. O Senhor não vai olhar externamente a nossa vida, porque Deus não vê a aparência, vê o coração. E há de reconhecer o bem que nós tivemos feito. Como nós seremos cidadãos do seu reino,
senão pelo amor. E o amor que se pede de quem serve a pastoral da saúde é esta visita cheia de amor, cheia de misericórdia, a visita aos doentes. Que alegria não é a nossa de podermos visitar os enfermos por ofício, como é o nosso ministério. Muita gente se constrange de visitar os doentes, mas nós não. Não só não somos constrangidos, mas a nossa alegria e a realização da nossa participação na vida da igreja consiste em que visitemos os enfermos. E chegando lá, nós levamos ao enfermo remédio e comida. Qual é o remédio? Cristo sacramentado. Não pode haver remédio maior do que esse. Qual é a comida? O corpo e o sangue de Cristo, pão de vida eterna, vinho de salvação. Que maravilha quando apresentamos aos enfermos aquele que verdadeiramente está visitando, Jesus Cristo. Visita porque vai no nosso coração. Visita porque ele se entrega em nossas mãos no sacramento. Visita porque vai ao coração do enfermo e ali estabelece consolação e vida nova. Recordando este Evangelho, jamais tenhamos dúvidas de que o bem que estamos fazendo realmente é um grande bem. É o Senhor que nos chama a realizar tamanho bem na nossa vida. Que jamais deixemos de ser fiéis àquilo que o Senhor nos garante. Logo mais, depois deste Evangelho, Jesus vai dizer, na verdade, quando visitastes o enfermo, a mim visitastes. Pois que se realize na nossa vida a grandeza que o Evangelho está nos propondo, consolação, segurança, ânimo, esperança. Visitemos os enfermos, mais ainda neste tempo que tanta gente espera consolação em momentos tão difíceis. Visitemos e levemos Jesus. Esta é a nossa alegria. E que Deus abençoe o ministério de cada um. Amém. Olá, irmãos. Hoje mais um vídeo para a Pastoral da Saúde, falando hoje sobre o que falar, sobre o que fazer na nossa reunião com os enfermos. Esse livrinho aqui vem trazer uma relação de frases, de palavras, né? Que são palavras boas, mas que nem sempre são palavras boas, né? Aqui fala assim, que dar água sempre foi reconhecido como boa fé. Mas, se a pessoa está, por exemplo, de jejum para fazer uma cirurgia, a água não é uma coisa boa naquela hora. Então, tudo tem sua hora para ser dito, para ser falado, para ser dado, né? Aqui fala assim, é muito reconfortante para quem é apenas espectador do sofrimento dizer que nas coisas de Deus tudo é perfeito e funciona. Por exemplo, coragem, nada acontece a ninguém sem que Deus tenha um objetivo. Tudo o que acontece é vontade de Deus. Ou então, Deus não dá nada daquilo que nós não podemos suportar. O sofrimento é uma prova de que Deus ama você. Logo você vai sair dessa, logo tudo passa. Agora é que você tem que mostrar que você é forte. Não se preocupe, Jesus cura tudo. Não fique assim, pois até quando existir vida, você precisa ter esperança. Ou aproveite o sofrimento, pois o sofrimento purifica. Você não está mal para se comportar dessa maneira. Tem gente pior do que você.
Ou ainda, seu sofrimento comparado com o de Jesus não é nada. Ou então, eu já vi coisa pior. Afinal, todo mundo tem problema, você não é o único que sofre. Essas frases podem ser um insulto para quem está desolado, sofrendo e infeliz. Nós temos que ter cuidado com as coisas que nós falamos para que não deixe o doente se sentindo pior do que ele está, né? Ou então, entrar num vale de lágrimas, né? Isso acontece muito, com gente até experiente, muitas vezes com a gente mesmo. A gente vai visitar o doente, ele começa a se queixar das dores, se queixar do mal-estar, se queixar do que está passando, e aí a gente fala, ixi, mas você não viu o que aconteceu comigo essa semana? E aí começa a desfiar toda a sua doença também, todas as suas dores, os seus incômodos, né? Já pode imaginar o final desse encontro. Os dois falando de seus problemas acabaram caindo num vale de lágrimas, pois os dois estão em dificuldades. Houve um encontro de duas feridas e quando isso acontece, o resultado quase sempre é desastroso. Nós, agentes da Pastoral da Saúde, certamente ficamos impressionados com o exemplo, mas se não estamos atentos, podemos cair no mesmo erro ao visitar o doente. Nem bem entramos no quarto e o doente começa a reclamar e a desabafar. O agente imediatamente, sem ouvir as reclamações e os desabafos, diz: isso não é nada, pior do que isso foi o que aconteceu comigo, na minha família. Você nem queira saber. E daí em diante, em vez de ouvir o sentimento do doente, começa a expor todos os seus problemas e dificuldades. Como o paciente está mais vulnerável, os dois acabam caindo no mesmo vale. O agente da Pastoral da Saúde precisa estar muito atento para não cometer esse erro. Cada ser humano é diferente. A mesma doença e o mesmo problema podem provocar reações diferentes em cada pessoa. Às vezes, uma pessoa sofre mais que a outra com o mesmo problema, né? Evitar comparações. Ou então falar, não, isso daí não é nada, passa logo, deixa pra lá. Não, não liga não, isso daí amanhã você já vai estar melhor. Dicas sobre o que dizer ao doente. O primeiro passo é encontrá-lo como ele está e não como a gente gostaria que estivesse. Né? A gente chega no quarto do doente e a gente vai lá esperando que ele esteja melhor. Chega lá, ele está muito pior. E aí a gente faz aquela cara de sofrimento, aquela coisa... Meu Deus, nossa, como você está pior, meu Deus. O que aconteceu? Por que você está desse jeito? Né? Não podemos fazer isso. Nunca podemos fazer isso. Os gestos autênticos vindos do coração, como um abraço verdadeiro, um aperto de mão quando é possível. Agora na pandemia não pode abraçar em hipótese alguma, nem aperto de mão. E outros modos de contato físico, um olhar acolhedor. Essa é a parte que pode agora. Um olhar acolhedor e transparente, ouvir alguém pronunciar seu nome e dizer, estou aqui, vim lhe fazer uma visita, vim rezar com você. É muito confortador. É muito bonito dizer ao doente que Deus o ama muito, e é verdade, mas não é o amor de Deus que o agente deve provar nesse momento, é o seu, e isso não se faz com palavras. Nós devemos mostrar o amor de Deus através do nosso amor. Deus é invisível, o doente não vai enxergar Deus. Ele vai enxergar o que Deus faz na vida dele através de nós. Por isso, nós devemos demonstrar o nosso amor através de palavras que acolham, através de olhares que compreendam, através de palavras que escutem com carinho, ouvidos que escutem com carinho aquele doente. Rezar com ele, rezar por ele, ensinar a rezar quando não sabe rezar. É dever do agente se esforçar humana, espiritual e cristãmente, a fim de que o doente, na medida do possível, possa se recuperar, gozar de saúde novamente e, quando não seja possível isso, proporcionar-lhe bem-estar durante o período da doença ou mesmo no período da morte. Nós devemos ajudar esse doente a se levantar de onde ele está. Se não é possível da cama, que seja pelo menos a alma. A alma tem que se levantar, com certeza. E é isso que nós temos que levar para ele. A esperança de que, do jeito que ele estiver, ele pode ser feliz em Deus, ele pode superar aquela dor da alma, ele pode ajudar as pessoas que estão em volta. E isso nós devemos levar. Quando as perguntas sobre o porquê disso e daquilo forem constantes, não ter receio de dizer, eu também não sei qual é a razão de tudo isso estar acontecendo com você.
E às vezes reflito: será que se soubéssemos a razão exata das doenças e dos sofrimentos, isso deixaria as pessoas menos revoltadas? Minha conclusão é que as doenças e os sofrimentos não estão aí para ser explicados, mas cuidados. Algo que pode ser de ajuda é, em vez de perguntar o porquê do sofrimento, perguntar o que pode ser feito para aliviar as doenças e os sofrimentos. O que pode aliviar a dor da pessoa que eu estou visitando. Antes de dizer algo, refletir se aquilo que o doente está dizendo é uma pergunta ou simplesmente um desabafo. Caso não tenha conseguido distinguir, ficar em silêncio, pois nessas circunstâncias sempre dizemos o que não deveríamos dizer, nem tudo pode ser explicado ou compreendido. Outro aspecto que merece reflexão por parte do agente é se o que diz para o doente não é uma necessidade dele próprio. Na maioria das vezes, é o agente que sente necessidade de falar. Amém?